O encontro que dividiu a história. Havia uma mulher conhecida em toda a região de Magdala. Seu nome era sussurrado nos becos, nas conversas à sombra das portas, entre olhares de desprezo e dedos apontados. Maria, a pecadora, a mulher atormentada, aquela que ninguém queria por perto. Ela carregava dentro de si uma dor tão profunda que parecia não ter fim. As marcas não estavam apenas no corpo, mas na alma. Ela havia sido ferida, humilhada, rejeitada e, pior ainda, prisioneira de algo que nem ela mesma compreendia. A Bíblia diz que Maria Madalena fora possuída por 7 demônios, 7 vozes que gritam, 7 feridas que sangram, 7 fardos impossíveis de carregar. Mas um dia, o caminho do desespero cruzou-se com o da misericórdia. No meio da multidão, entre olhares que a evitavam, um homem olhou para ela sem condenar. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma verdade que penetrou até o fundo de sua alma. Você não é o que fizeram com você. Você é o que eu posso restaurar em você. Naquele instante, as trevas que a dominavam se calaram. A voz do Mestre, doce e firme, trouxe de volta a paz que ela jamais conhecera. Foi liberta. Maria caiu aos pés de Jesus, não por culpa, mas por gratidão. E dali em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. Aquela que era vista como escândalo da cidade tornou-se uma das mais fiéis seguidoras do Salvador. A mulher que carregava vergonha passou a carregar fé, a mesma que era rejeitada por todos. Foi escolhida para testemunhar o maior milagre da história, a ressurreição. Mas essa história não é apenas sobre Maria, é sobre mim, é sobre você. É sobre todos nós que, em algum momento, carregamos demônios invisíveis, culpas, traumas, vícios, solidão, medo de não sermos amados. E assim como ela, precisamos de um encontro que transforme, uma voz que nos chame pelo nome, uma luz que rompa as trevas que ainda insistem em nos cercar. Hoje convido você a caminhar por essa jornada de fé e redenção. A história de Maria Madalena não é apenas uma lembrança distante. É um espelho do que Deus ainda faz. Transformar o impuro em santo, o rejeitado em escolhido e o perdido em mensageiro da esperança. E antes de continuarmos, quero te fazer um convite. Se essa introdução já tocou seu coração, pause o vídeo agora e se inscreva no canal. Escreva nos comentários: Jesus me chamou pelo nome. Porque talvez este seja o seu momento de libertação também. A mulher que carregava 7 demônios. Antes de se tornar uma seguidora de Cristo, Maria Madalena era um retrato vivo do tormento humano. A Bíblia é breve ao descrevê-la. Apenas diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Mas essa simplicidade esconde uma profundidade assustadora. 7, o número da plenitude, da totalidade. Isso significa que Maria estava completamente dominada, corpo e alma, sem espaço para a paz. Cada demônio representava um fardo, culpa, rejeição, promiscuidade, solidão, raiva, desespero e medo. Ela vivia aprisionada dentro de si mesma, uma prisioneira sem grades, cujos grilhões eram invisíveis, mas esmagadores. Imagine o peso dessa vida, acordar todos os dias e sentir o mundo te odiar, te desprezar e, o pior, acreditar que você realmente merece isso. Maria provavelmente evitava os olhares, escondia o rosto nas ruas e à noite chorava sozinha, tentando calar as vozes que a atormentavam. Cada pecado que cometeram contra ela se tornara um espelho da própria condenação. Ela não precisava que ninguém a julgasse, já fazia isso consigo mesma. Mas Deus conhece o limite da dor. Ele sabe quando o coração está prestes a se partir. E foi exatamente nesse abismo que Jesus entrou em cena. Enquanto os outros a viam como uma pecadora sem esperança, ele viu uma filha perdida que ainda podia ser achada. A compaixão de Cristo não foi movida pela aparência, nem pela reputação, foi movida pela verdade espiritual. Maria não era o que ela havia se tornado, mas aquilo que Deus ainda faria dela. A libertação não aconteceu num templo, nem diante dos líderes religiosos. Aconteceu em um encontro pessoal, entre uma alma destruída e o Salvador do mundo. Quando Jesus a chamou, as trevas estremeceram.
O mal que habitava nela não resistiu à presença da luz, e quando tudo terminou, Maria sentiu algo que há muito havia esquecido: silêncio, paz. Pela primeira vez, sua mente estava livre. As correntes haviam caído. A transformação começa quando você para de acreditar no que o mundo diz sobre você e começa a crer no que Jesus declara sobre você. Muitos de nós, assim como Maria, carregamos demônios invisíveis. Alguns são memórias que não perdoamos, outros são pecados que fingimos esquecer. Há quem viva sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Maria Madalena representa esse tipo de pessoa, alguém que chegou ao fundo do poço, mas descobriu que até lá a mão de Deus ainda alcança. Ela não foi escolhida porque era pura, foi escolhida porque estava disposta a ser curada. E essa é uma das maiores lições espirituais. Deus não busca os perfeitos, Ele busca os quebrantados. Depois de ser liberta, Maria não voltou à sua antiga vida. Ela se tornou uma seguidora fiel, andando com Jesus, servindo-o com o que tinha e ouvindo cada palavra como quem tem sede de recomeço. Sua vida deixou de ser um testemunho de vergonha e passou a ser um testemunho de milagre. O passado não desapareceu, mas foi redimido. Porque quando Cristo toca alguém, até as cicatrizes passam a contar uma história de amor. 2. A mulher que caminhou com Jesus. Após o encontro com Cristo, Maria Madalena não era mais a mesma mulher. As vozes que antes a atormentavam foram substituídas pela voz mansa e firme do Mestre. Onde antes havia trevas, agora havia luz. Onde reinava o desespero, agora florescia a esperança. A mulher que andava curvada pela vergonha passou a caminhar de cabeça erguida, não por orgulho, mas pela certeza de ter sido restaurada. Jesus havia devolvido a ela algo que o mundo já não acreditava que existisse: dignidade. Maria poderia ter voltado para sua cidade, vivido uma vida discreta e recomeçado longe dos olhares julgadores. Mas não. Ela escolheu o caminho mais difícil, seguir Jesus, caminhar com Ele significava abrir mão do conforto, da segurança e muitas vezes enfrentar o desprezo daqueles que não compreendiam como uma ex-pecadora podia estar entre os discípulos do Messias. Mas Maria não se importava. Depois de tudo que havia vivido, nada mais importava além da presença daquele que a libertou. Em cada aldeia, em cada jornada sob o sol escaldante, ela via milagres que transformavam o mundo e, ao mesmo tempo, sentia o próprio coração sendo moldado. Cada palavra de Cristo era como uma gota de orvalho em sua alma. Enquanto muitos buscavam apenas os milagres, Maria buscava o milagreiro. Enquanto outros se aproximavam por curiosidade, ela se aproximava por gratidão. Maria se tornou uma serva dedicada, ajudando a sustentar o ministério de Jesus com seus próprios recursos, conforme relata o Evangelho de Lucas. Era uma mulher de ação silenciosa, de fé prática, que demonstrava amor não com discursos, mas com atitudes. Ela aprendeu a viver o verdadeiro significado da entrega. Seguir Jesus não apenas quando Ele cura, mas também quando Ele caminha em direção à cruz. E esse é um ponto crucial. Quando muitos discípulos se dispersaram diante da perseguição e do medo, Maria permaneceu. Ela o seguiu até o Calvário, presenciando a dor indescritível do Salvador sendo crucificado. Enquanto os soldados zombavam, enquanto o céu se tornava escuro, ela ficou ali, imóvel, de coração rasgado, mas firme. Porque amor verdadeiro não é aquele que busca recompensas, mas o que permanece mesmo quando tudo parece perdido. A coragem de Maria Madalena não veio da força física, mas da gratidão. Quem foi liberto profundamente, ama profundamente. Ela entendia que mesmo diante da morte, Jesus ainda era o Senhor da vida. E por isso, enquanto muitos fugiram do Gólgota, ela se tornou uma das poucas testemunhas silenciosas daquele sacrifício que mudaria a eternidade. Após a crucificação, Maria não se afastou. Mesmo no luto, ela permaneceu próxima do túmulo. Era como se seu coração dissesse: não posso deixá-lo agora. Ele nunca me deixou quando eu estava nas trevas. E foi essa fidelidade que a colocaria no centro do maior milagre da história. Mas isso seria revelado apenas no próximo amanhecer.
O que aprendemos com essa mulher é que seguir Jesus não é um passeio de glória, mas um caminho de entrega. Maria Madalena nos ensina que fé verdadeira não é a que se alimenta de vitórias, mas a que permanece de pé, mesmo quando o céu parece em silêncio. A ex-endemoniada se tornara uma discípula. Mulher desprezada se tornara exemplo de devoção. E sua história começava a mostrar ao mundo que, quando Deus transforma alguém, não há mais rótulo que defina essa pessoa. Apenas um novo nome escrito no coração de Cristo. 3. A testemunha da ressurreição. O sábado havia passado. A cidade ainda estava mergulhada em silêncio e o peso da crucificação pairava sobre Jerusalém como uma sombra. Para muitos, era o fim de um sonho. O Messias estava morto e com ele todas as esperanças de redenção. Mas enquanto os discípulos se escondiam, uma mulher caminhava em direção ao túmulo, Maria Madalena. Ela não levava armas, apenas perfumes. Não buscava respostas, apenas um último gesto de amor. Seu coração estava partido, mas sua fidelidade permanecia intacta. A madrugada ainda mal nascia quando Maria chegou ao sepulcro. O vento frio soprava entre as pedras e a escuridão parecia engolir o caminho. Mas ao chegar, ela se depara com o inesperado. A pedra estava removida. O corpo de Jesus não estava lá. O pavor tomou conta de seu peito. Ela correu até Pedro e João e sua voz trêmula rompeu o silêncio. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eles vieram, olharam e foram embora. Mas Maria ficou. Ela permaneceu ali chorando. E nesse choro solitário, onde muitos veriam apenas desespero, Deus via a mais pura forma de amor. Quando o coração humano chora diante da ausência de Deus, é porque ainda o ama, mesmo sem entender. Foi então, nesse instante sagrado, que algo extraordinário aconteceu. 2 figuras angelicais apareceram no túmulo, perguntando: mulher, por que choras? Mas antes que ela pudesse compreender, alguém se aproximou por trás. Uma voz familiar, suave, perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, tomada pela dor, pensou ser o jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, Maria, tudo mudou. Aquela simples palavra, pronunciada com ternura divina, rompeu o luto e acendeu novamente a vida. Ela o reconheceu. Rabi, e que quer dizer mestre. O impossível havia acontecido. Jesus estava vivo. Nenhum anjo, nenhum sacerdote, nenhum rei foi uma mulher outrora desprezada quem se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Ela que um dia foi escrava de demônios, agora era mensageira da vitória sobre a morte. Ela que havia chorado no túmulo, agora corria pelas ruas com o coração em chamas, levando as palavras que mudariam a história da humanidade. Eu vi o Senhor. Aquele encontro entre Jesus e Maria Madalena não foi apenas um reencontro de discípula e mestre. Foi a consagração da graça. Cristo escolheu revelar o maior mistério da fé, não a um rei ou sacerdote, mas a uma mulher transformada, para que o mundo soubesse que a graça não escolhe segundo o status, mas segundo o coração. Maria foi enviada como portadora da primeira mensagem do Evangelho. Vai e anuncia aos meus irmãos que eu estou vivo. Ela foi a primeira pregadora da ressurreição, a primeira missionária do Cristo glorificado. E a partir desse instante, seu nome ecoaria pelos séculos como símbolo da redenção completa da mulher que saiu das trevas e se tornou o primeiro farol da esperança eterna. A ressurreição não foi apenas um milagre para o mundo. Foi o renascimento definitivo de Maria Madalena. A mulher que antes chorava à beira do abismo, agora caminhava sob a luz da eternidade. O túmulo vazio não era o fim, mas o começo. E sua voz, ecoando nas primeiras horas daquele domingo, ainda ressoa através dos tempos. Eu vi o Senhor. 4. A mensagem eterna da redenção de Maria Madalena. A história de Maria Madalena é mais do que um relato sobre libertação. É um espelho da alma humana. Cada pessoa que lê seu nome nas Escrituras é convidada a se ver ali, em algum ponto entre o desespero e a redenção. Maria não foi lembrada por sua queda, mas pela graça que a levantou.
ela não se tornou símbolo de vergonha, e sim de transformação. Sua vida grita através dos séculos uma verdade que o mundo moderno esqueceu. Ninguém está perdido demais para ser encontrado por Cristo. A mulher que um dia foi aprisionada por 7 demônios passou a caminhar ao lado do Filho de Deus. Isso mostra que o Evangelho não é para os perfeitos, mas para os feridos. Jesus não busca santos de aparência, mas corações dispostos a serem reconstruídos. E Maria foi o testemunho vivo desse poder restaurador. Cada lágrima que ela derramou foi transformada em adoração. Cada erro do passado se converteu em testemunho. E cada passo que ela deu ao lado de Jesus foi uma proclamação silenciosa de que a redenção é possível, mesmo para quem acreditava estar perdido para sempre. A trajetória de Maria Madalena nos ensina que a fé não é a ausência de dor, mas persistência na presença de Deus apesar da dor. Ela viu o sangue do Cordeiro, testemunhou a cruz e chorou diante do túmulo, mas permaneceu. E é essa permanência que a consagrou entre os grandes nomes da fé. Ela não teve títulos religiosos, não liderou exércitos, nem escreveu livros, mas viveu algo que muitos jamais compreenderam: o encontro com a graça em sua forma mais pura. Há em Maria Madalena uma força que transcende o tempo, a coragem de recomeçar. Em um mundo que rotula e descarta, ela representa todos aqueles que foram quebrados e, ainda assim, se levantaram. Representa a mulher que caiu, mas não desistiu. O homem que errou, mas voltou ao caminho. O ser humano que descobriu que a luz de Cristo é mais forte do que qualquer escuridão. Interior. A redenção de Maria não terminou quando ela viu o Cristo ressuscitado. Ela continuou em cada pessoa que, desde então, encontrou em Jesus uma nova razão para viver. Por isso, sua história não é apenas sobre o passado. É sobre o poder que o Evangelho ainda tem hoje de curar mentes, libertar corações e dar sentido ao sofrimento. Ela nos lembra que Deus não se impressiona com o que fomos, mas com o que podemos nos tornar quando o amamos de verdade. Em cada geração, há Madalenas modernas, pessoas aprisionadas por culpas, vícios, traumas ou desesperança, e é através da lembrança dessa mulher que o Espírito Santo sussurra: há perdão, há restauração, há uma nova chance. A mesma voz que chamou Maria naquela manhã ainda chama o nosso nome hoje. E cada vez que alguém se volta para Cristo, o eco daquele encontro no jardim se repete. A morte perde, o amor vence e a alma renasce. Maria Madalena é o testemunho eterno de que a graça não apenas liberta, ela transforma. E essa transformação é a mensagem que jamais envelhece. Não importa quão profundo seja o abismo, o amor de Deus sempre será mais profundo. O nome que o céu nunca esqueceu. A história de Maria Madalena não é sobre escândalo, mas sobre esperança. É sobre uma mulher que o mundo julgou como impura, mas que Deus escolheu para anunciar o maior milagre de todos os tempos. Quando todos fugiram, ela ficou. Quando todos duvidaram, ela acreditou. E quando o céu rompeu o silêncio do túmulo, foi a voz dela que ecoou a notícia da vitória sobre a morte. Maria não era a mais poderosa, nem a mais instruída, mas tinha o coração mais disposto. E é isso que o Evangelho nos ensina. Deus não busca pessoas perfeitas, busca pessoas dispostas. Aqueles que têm coragem de se quebrar diante dele encontram o poder de serem reconstruídos. Aqueles que choram aos pés de Jesus um dia se levantarão para anunciar sua glória. No olhar de Maria havia algo que o tempo não pode apagar. A certeza de que o amor de Cristo é mais forte do que qualquer passado. E é essa certeza que o mundo precisa redescobrir. Vivemos tempos em que muitos se sentem indignos, cansados, sem valor. Mas a história dela é a prova viva de que Deus transforma feridas em testemunhos e fracassos em chamados. Maria Madalena não voltou a ser quem era antes. Ela se tornou alguém nova. E esse é o verdadeiro milagre da fé. Não apenas libertar, mas renascer. Não apenas apagar o passado, mas escrever uma nova história com as mãos do Criador. Por isso, quando lembramos de Maria Madalena, não devemos vê-la como a mulher marcada por demônios, mas como a mensageira da ressurreição, aquela que viu a morte se curvar diante da vida.
A primeira voz da nova era, a era da graça. E agora, talvez a pergunta que ecoa no coração de quem ouve esta história seja: quantas vezes Deus já tentou te chamar pelo nome e você ainda não respondeu? Porque a mesma voz que disse Maria, naquela manhã continua chamando hoje, no meio do teu caos, no meio das tuas dúvidas, no meio da tua dor. Ele te chama não para te condenar, mas para te restaurar. Não para te humilhar, mas para te levantar. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários: ele também me chamou pelo nome. E que cada vez que alguém ler essas palavras, o eco da redenção de Maria Madalena continue se espalhando até que o mundo inteiro compreenda: não há pecado maior do que o perdão de Deus.